Olá, gente! Que bom que você veio hoje. Essa é a nossa sexta videoaula e nós vamos dar continuidade ao assunto de funções. Nós já iniciamos esse assunto, e agora vamos definir mais formalmente o que é uma função. A definição. Considere dois conjuntos, o conjunto A com elementos x e o conjunto B com elementos y. Dizemos que temos uma função de A em B, e olha como é que eu escrevo isso. F, A, flecha B. Função de A em B. Quando existe uma relação entre os elementos desses dois conjuntos, tais que, para cada elemento de A, há um e apenas um elemento em B. Essa última frase é fundamental. Cada elemento do conjunto A tem que ter apenas um elemento em B se relacionando. O primeiro diagrama aqui da esquerda não representa uma função. Por que não? Porque esse elemento de A se relaciona com dois elementos em B. E a definição diz que cada um tem apenas um elemento em B. Então, essa relação aqui, esse diagrama, não representa uma função. Esse diagrama do meio não é uma função. Por quê? Porque esse elemento aqui não se relaciona com ninguém. Tem um elemento no conjunto A que não tem correspondente no conjunto B. E diz aqui claramente, cada elemento do A tem que ter apenas um elemento em B. Se esse não tem, essa relação não é uma função. Esse terceiro diagrama é uma função. Cada elemento do A só tem um elemento em B correspondente. Esse primeiro, somente o primeiro. O segundo, somente o segundo. O terceiro tem somente o terceiro. O quarto também tem somente o terceiro. Ou seja, cada elemento do A se relaciona com apenas um elemento do B. Se sobrar um elemento aqui em B, isso não faz mal, não inviabiliza a relação de ser função. Para ser função, tem que ser a caracterização aqui tem que estar presente. Cada elemento do A tem que ter apenas um elemento no conjunto B relacionado. Notação de função. Eu me referi antes, f de A em B. É assim que nós denotamos. F, A, flecha B. Lemos, f é uma função de A em B. E outra questão. Se a fórmula for y é igual a x mais 5, podemos perfeitamente escrever f de x é igual a x mais 5. O símbolo f de x tem o mesmo significado do y e pode simplificar a linguagem. Por exemplo, em vez de dizermos qual o valor de y quando x vale 2, podemos simplesmente dizer qual o valor de f de 2. Assim, f de 2 significa o valor do y quando x vale 2. Olha o exemplo. Eu tenho a minha função f de x igual a 2x mais 1. Essa é a lei da função. f de x igual a 2x mais 1. E eu pergunto aqui, quanto é que vale f de 3? F de 3 é o valor da função quando x vale 3. Se eu trocar esse x por 3, eu vou fazer 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, f de 3 é 7. E o significado disso é, quando x vale 3, o y vale 7. Quando x vale 3, a função vale 7. f de 5, vou fazer do mesmo modo. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11. O resultado da função é 11. Quando x vale 5, a função vale 11. O y vale 11. f de 10 é 21, porque 2 vezes 10 é 20, mais 1, 21. Então, esse aqui é o valor numérico da função. Eu dou um valor de x e descubro o valor respectivo do y, ou da função f. Tranquilo? Vamos adiante. Eu posso fazer relações a partir do gráfico da função. Então, olha o enunciado. Dado a função y igual a f de x, de novo eu estou destacando, y é a mesma coisa que f de x. Representada pelo gráfico abaixo, determine o que se pede. f de 0. Olha o que está escrito aqui. Está escrito f de 0. O que eu quero de resposta é o valor do y quando x vale 0. O x está representado aqui no eixo horizontal. O y é a altura, está representado aqui no eixo vertical.
Quando x vale 0, localiza o x valendo 0. Aqui o x vale 6, aqui o x vale 4, aqui o x vale 2, aqui o x vale 0. Quando o x vale 0, tu tem que procurar o gráfico. Tu pode procurar o gráfico reto para cima, na vertical, ou reto para baixo, na vertical. Tá? Quando x vale 0, se tu for para baixo, tu encontra a bola aberta. Bola aberta significa que não tem nada ali. Tá? A gente já tratou disso. Bola aberta indica que não tem aquele ponto. Se eu for para cima, eu encontro aqui o gráfico. Ó. Em que altura? Na altura 2. Então, f de 0 é 2. Ou seja, quando x vale 0, o y vale 2. E f de 6? Procura o x valendo 6, vai atrás do gráfico, encontrou, me diz que altura tem esse ponto, altura 3. Então, o y vale 3. Portanto, f de 6 é 3. Tranquilo? F de menos 3. Procura o menos 3. Aqui é menos 6. Então, menos 3 deve estar por aqui. Tu pode procurar o gráfico reto para cima, tu não encontra nada. E pode procurar o gráfico reto para baixo. Encontra o gráfico aqui. Que altura tem esse ponto do gráfico? Menos 2. Portanto, f de menos 3 tem como resultado menos 2. Significando, quando x vale menos 3, a função, o y, vale menos 2. Tá? Quando x vale menos 3, o y vale menos 2. F de 4. Pensa um pouquinho. Quanto é que vale f de 4? F de 4. Procura o gráfico, o x4, e relaciona com o gráfico. Tem que encontrar o gráfico, que é essa linha aqui. Que altura tu encontra? 2. 2 é o resultado. Tá bom, e f de 5? F de 5 vai ficar entre o 2 e o 3. F de 5 vai ser 2,5. E f de 10? Muito bem, f de 10 vai dar um pouco mais de trabalho. Quando x vale 4, o y vale 2. Quando x vale 6, o y vale 3. Então, o x aumentou 2, o y aumentou 1. Se eu pegar x valendo 8, eu vou encontrar 4 para o y. E se eu pegar x valendo 10, eu vou encontrar 5 para o y. Portanto, f de 10 é 5. Certo? Então, a partir do gráfico da função, eu consigo estabelecer as relações entre x e o y, que é a função, que é a altura que o gráfico tem naquele ponto. Tudo bem? Pausa para o vídeo, recua, vê a explicação de novo. Essa parte é bem importante. Uma definição nova. Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Bem tranquilo. Dado uma função f de a em b, o conjunto A é chamado de domínio da função e o conjunto B é chamado de contradomínio da função. Para cada x que pertence ao A, o seu correspondente y pertencente a B chama-se imagem do x. Certo? Então aqui, ó, x é 1. Qual é a imagem? 2. O x é 2. Qual é a imagem? 4. Correspondente à imagem. O x é 3. Qual é a imagem? 6. É isso que está dizendo aqui nessa frase. Assim, o conjunto de todos os y obtidos é chamado de conjunto imagem da função. Vamos para um exemplo para ficar mais claro. Dado o diagrama abaixo, que representa uma função de a em b, determine o domínio, o contradomínio e a imagem da função. Domínio. Domínio é o conjunto A. Então, domínio é o conjunto 1, 2, 3. Tá? Esse é o domínio. Contradomínio. O contradomínio é o conjunto B. O conjunto B é formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Esse é o contradomínio. A imagem é apenas os elementos que se relacionam com o x. Então, a imagem é o 2, o 4 e o 6. Não entra o 8. O 8 só faz parte do contradomínio.
Não tem problema sobrar elemento aqui no conjunto de chegada. Não pode sobrar elemento no conjunto de saída. Ok? Mais um exemplo. Aqui eu dou uma definição. Seja F que relaciona os elementos 1, 2, 3, 4 com o conjunto dos naturais. Através de qual lei? F de x é igual a 2x mais 1. A partir disso, determine domínio, imagem e contradomínio da função. Calma, calma. Esse conjunto de saída, olha aqui, tem uma flecha. Esse aqui é o conjunto de saída. Os naturais é o conjunto de chegada. Então, esse conjunto de saída, 1, 2, 3, 4, são os valores de x. O conjunto de chegada é o conjunto dos naturais. Como é que um se relaciona com o outro? Pela lei. A lei diz que f de x é igual a 2x mais 1. Então, se eu pegar o 1 para x, qual vai ser o y? O valor da função 2 vezes 1 mais 1, que é 3. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Esse é o y, que é o valor da função. Se eu pegar o x valendo 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Esse é o valor da função. Se eu pegar o x valendo 3, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Esse é o valor da função. Se eu pegar o x valendo 4, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Esse é o valor da função. Então, o conjunto de saída 1, 2, 3, 4 é o domínio da função. A imagem, o conjunto imagem, é só o conjunto que se relaciona com o x. É só o 3, o 5, o 7 e o 9. Tá? Esse é o conjunto imagem. O contradomínio é todo o conjunto de chegada. Conjunto de saída é o domínio, conjunto de chegada, todo ele é o contradomínio. A imagem é só aqueles que se relacionam pela lei com os elementos da saída. Tá bem? O contradomínio não é muito importante, mas o domínio e a imagem é importante que tu entenda bem. Tá? Mas as três definições são tranquilas. Último exemplo. Dada a função y igual a f de x, só para deixar claro que eles são sinônimos, representada pelo gráfico abaixo, determine o que se pede. F de 0. Vai lá. Quando x vale 0, quanto é que é o y? Antes de eu falar, diz. Quando x vale 0, procura o gráfico para baixo, bola aberta. Não é gráfico. Tá? Para cima, encontrei aqui, que altura? 1. Então, a resposta é 1. Quando x vale 0, a função vale 1. E f de 1? Bom, com cuidado. Aqui o x vale 6. Aqui, mais ou menos, o x vale 4. Aqui o x vale 2. Em cima do eixo aqui o x vale 0. O x vale 1 aqui. Se eu procuro o gráfico, vai dar bem na metade da altura 1 para a altura 3. Então, f de 1 é 2. Quando o x vale 1, o y vale 2. Não aparece aqui discriminadamente, mas você consegue facilmente concluir que quando o x vale 1, o y vale 2. E quando o x vale menos 2? Quando o x for negativo, está aqui mais ou menos, procura o gráfico. Encontrei, essa linha aqui é o gráfico. Que altura tem o ponto que está aqui nessa linha? Que altura? Tem a altura menos 1. Então, o resultado é menos 1. Tá? Aqui, nessa linha, tem um ponto. Esse ponto está em qual altura? No menos 1. Então, menos 1 é a resposta. Eu sei que alguns pensam assim, mas aqui tem uma bola aberta. A bola aberta não faz parte. Sim, essa bola aberta não faz parte. Mas essa bola aberta só está se relacionando com o x0. Então, quando o x vale 0, não tem nada aqui. Quando o x vale menos 2, tem relação. É esse ponto. Esse ponto está na altura menos 1. Por isso que o resultado é menos 1. F de 4. Quando o x vale 4, que altura tu encontra o gráfico? Percebeu? Isso mesmo, 3. Agora, pelo gráfico, eu também posso descobrir domínio e imagem. Domínio é o conjunto de x, certo? É o conjunto de saída, que é o conjunto de x. Qual é o menor valor do x aí nessa linha que representa o gráfico? O menor valor do x é menos 3.
E ele segue até... Estou acompanhando aqui o valor do x. Menos 3, menos 2, menos 1, 0. Vem aqui para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai do menos 3 até o 6. Então, eu vou utilizar aquela representação de intervalo. Começa no menos 3 e vai até o 6. Não, tu não pode colocar menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não, é um intervalo. São todos os números que começam no menos 3 e vão até o 6. Números racionais, com vírgula, decimais. Toda essa infinidade de números faz parte do domínio. A imagem é o conjunto que se relaciona com o x. Então, a imagem são os valores do y. Percebe bem, aqui nesse pedaço do gráfico, que altura o gráfico é o y. O y é a altura. Que altura o gráfico aqui atinge? Somente menos 1. Então, aqui tem o menos 1. Depois da altura menos 1, o gráfico dá um pulo aqui para esse ponto, cuja altura é 1. E essa altura sobe até o 3. E não passa do 3. Então, a imagem tem que ser representada desse modo. Esse pedaço, com essa altura, que é menos 1, somente um elemento, somente um número, menos 1. Ah, mas tem bola aberta. Não, não confunde. A bola aberta é só aqui. Aqui nesse ponto, no meio da linha, tem gráfico. E esse gráfico tem altura menos 1. O y vale menos 1. Y é a imagem, então o menos 1 faz parte da imagem. E depois do menos 1, ele dá um salto lá para o 1. E do 1 vai até o 3. Então eu coloco aqui, ó, intervalo que vai do 1 até o 3, unido com esse número menos 1, que é essa parte de baixo do gráfico. Certo? Então eu consigo ver domínio e imagem também pelo gráfico, além do valor numérico da função. Certo, gente? Essa é a nossa aula inicial de funções, e eu deixei lá no blog ifmatematica.blogspot.com.br a sexta lista de exercícios desse assunto, tá? Com algumas questões bem interessantes, e também coloquei no QI Acadêmico a mesma lista. Tu pode praticar no blog ou no QI Acadêmico. Tá bom? Foi bom ter te visto por aqui. Bons estudos. Até a próxima.